Meditação da Paixão e Morte de Jesus. Retirada da obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Volume 10. Capítulo 609. A crucificação, a morte e a deposição da cruz. 27 de março de 1945. 4 homens musculosos, que pelo aspecto parecem ser judeus, e judeus dignos da cruz mais do que os condenados, certamente da mesma categoria dos flageladores, pulam no caminho para o lugar do suplício. Estão vestidos com túnicas curtas e sem mangas e vêm trazendo nas mãos os cravos, os martelos e as cordas que eles, dizendo chalaças, mostram aos 3 condenados. Enquanto isso, a multidão se agita em um delírio cruel. O centurião oferece a Jesus a ânfora para que ele beba uma mistura anestésica de vinho com mirra, e Jesus a rejeita. Mas os ladrões bebem bastante dela. Depois a ânfora de boca larga é posta perto de uma pedra grande, bem perto da extremidade do monte. É dada a ordem aos condenados para que se dispam. Os 2 ladrões logo o fazem sem nenhum pudor. Eles até se divertem, fazendo gestos obscenos, virados para a multidão, especialmente para o grupo dos sacerdotes, todos candidamente vestidos com suas vestes de linho, e que foram voltando para a pracinha mais baixa, fazendo uso da licença que tinham de ficar por ali. Aos sacerdotes uniram-se 2 ou 3 fariseus e outros prepotentes personagens, que o ódio fez que ficassem amigos. Eu estou vendo pessoas minhas conhecidas, como o fariseu Jocanã e Ismael, o escriba Sodaque e Eli, de Cafarnaum. Os carrascos oferecem aos condenados 3 trapos para que eles cubram as suas virilhas, e os 2 ladrões as pegam com as mais horríveis blasfêmias. Jesus vai se despindo lentamente por causa do espasmo que lhes causam as feridas e a rasgura. Talvez ele pense em conservar as ceroulas curtas com que ele estava durante a flagelação. Mas quando lhe foi dito que as tirasse também, ele estende a mão para mendigar o trapo aos carrascos, a fim de proteger sua nudez. Ele é o aniquilado, chegando ao ponto de ter que pedir um trapo a uns delinquentes. Mas Maria viu aquilo e foi tirando seu longo e leve pano branco, que lhe cobre a cabeça e está por baixo do manto escuro sobre o qual ele já derramou tantas lágrimas. Ela o tira sem deixar cair o manto. Entrega-o a João para que o passe a Longino, a fim de que o entregue a seu filho. O centurião pega o véu sem criar dificuldades e, quando vê que Jesus está para desnudar-se completamente, estende ele virado não para a multidão, mas para o lado onde está o povo, pondo assim à mostra as suas costas cheias de equimoses e de ampolas, sangrando pelas feridas recebidas e ainda abertas, ou pelas crostas escuras, estende-lhe o pano da mãe. E Jesus o reconhece e se envolve com ele dando muitas voltas ao redor do abdômen e atando-o bem para que não caia. E sobre aquele linho que até agora só foi molhado pelo pranto, caem as primeiras gotas de sangue, porque muitos daquelas feridas, recobertas ainda pelos coágulos, ao inclinar-se para tirar as sandálias ou a roupa, abriram-se de novo e o sangue recomeça a pingar.
Agora Jesus se vira para a multidão, e assim se pode ver que até o peito, os braços, as pernas, tudo foi atingido pelos flagelos. Na altura do fígado há uma enorme equimose, e sob o arco esquerdo da costela estão bem claras as marcas de 7 vergões em relevo que terminam entre 7 pequenas lacerações que estão sangrando dentro de um círculo arroxeado. Foi um golpe feroz o que deram com o flagelo sobre a região tão sensível do diafragma. Os joelhos contundidos pelas contínuas quedas, iniciadas logo depois da captura e terminadas no Calvário, estão escuros pelos hematomas e abertos sobre as rótulas, especialmente o da direita, numa grande laceração que está sangrando. A multidão zomba dele em coro. Oh, que belo! É o mais belo dos filhos dos homens. As filhas de Jerusalém te adoram e entoam então o tom de salmos. Ó meu dileto e cândido e corado, distinto entre os milhares e milhares. Sua cabeça é ouro puro e os seus cabelos são cachos de palmeiras. São como as penas do corvo. Seus olhos são como 2 pombas que se banham nos riachos, não com águas, mas com leite, o leite de sua órbita. Suas faces são como centeiros de aromas e os seus lábios purpúreos são lírios que destilam e preciosa mirra. Suas mãos são torneadas como um trabalho de ourives e terminam em róseos jacintos. Seu tronco é de marfim, com veios de safira. Suas pernas são perfeitas colunas de um alvo mármore, com base de ouro. Sua majestade é como a do Líbano, imponente ele é e mais alto do que os cedros. Sua palavra é cheia de doçura e ele é uma completa delícia. E eles riem e gritam também. O leproso, o leproso. Então, tu fornicaste com algum ídolo para que Deus te tenha castigado assim? Murmuraste contra os santos de Israel, como Maria de Moisés, para seres punido assim? Oh, ele é o perfeito. És tu o filho de Deus? Isso não. És o aborto de Satanás. Pelo menos ele, Mamon, é poderoso e forte. Tu és um trapo impotente e nojento. Os ladrões estão amarrados às suas cruzes e são levados para o seu lugar, um à direita e o outro à esquerda do lugar destinado para Jesus. Eles gritam dizendo imprecações, maldizendo e especialmente quando as cruzes são transportadas, cada uma para o buraco para ela preparado, e as sacodem violentamente, fazendo que sejam cortados os pulsos daqueles com as cordas, e então as suas blasfêmias contra Deus, contra a lei, contra os romanos e contra os judeus são infernais. Chegou a vez de Jesus. Ele se estende mansamente sobre o madeiro. Os 2 ladrões estavam tão rebeldes que, não bastando os 4 carrascos para segurá-los, tiveram que intervir alguns soldados para que, com pontapés, eles não acertassem seus carrascos, que lhes estavam amarrando os pulsos. Mas para Jesus, eles não tiveram nem necessidade de ajuda. Ele se agacha e pousa a cabeça onde eles dizem que deve fazê-lo, e abre os braços como eles lhe ordena, e estende as pernas como eles mandam. Ele só se preocupou com a colocação bem feita de seu véu. Agora, seu longo corpo delgado e branco fica sobre o madeiro escuro e o chão amarelado. 2 carrascos se assentam sobre o peito dele para segurá-lo quieto.
Eu fico pensando que opressão, que dor ele deve ter sentido por baixo daquele peso. Um terceiro lhe segura o braço direito, sustentando-o com a mão sobre a primeira parte do antebraço e com a outra na parte dos dedos. O quarto, que já tem na mão o longo cravo aguçado na ponta e terminando do outro lado com uma chapa redonda e chata, da espessura de uma moeda dos tempos passados. Olha-se o buraco que já foi feito na madeira, vai dar certo com o ponto da juntura radio-ulnar do pulso. Tudo bem. Aí o carrasco apoia a ponta do cravo no pulso, levanta o martelo e dá a primeira batida. Jesus, que estava com os olhos fechados, ao sentir aquela dor aguda, solta um grito e faz uma contração, arregala os olhos que estão nadando em lágrimas. Deve ser uma dor atroz a que ele sente. O cravo penetra, despedaçando os músculos, as veias, os nervos, o quebrando os ossos. Maria responde ao grito de seu filho torturado com um gemido que se parecesse com o lamento de um cordeiro degolado, e se inclina como se tivesse sido despedaçada, segurando a cabeça entre as mãos. Jesus, para não torturá-la, não grita mais, mas os golpes continuam, compassados, ásperos, de ferro contra ferro. Mas ficamos a pensar que por baixo há um membro vivo que os recebe. A mão direita já está pregada, passa-se para a esquerda. O buraco não está no rumo do carpo. Então eles apanham uma corda, amarram-na no pulso esquerdo e puxam até que se desloque a articulação e se arranquem os tendões e os músculos, além de lacerar a pele, já cortada pela corda da captura. Também a outra mão deve estar sofrendo, pois está esticada para o rumo oposto, e ao redor do seu cravo vai se alargando o buraco. Por enquanto ficam apenas no começo do metacarpo, isto é, entre o polegar e o outro dedo, justamente no centro do metacarpo. Aqui o cravo entra mais facilmente, mas produzindo um maior espasmo, porque ele tem que cortar nervos importantes, tanto que os dedos ficam inertes, enquanto os outros, os da direita, entram em contrações e tremores, que são sinais de sua vitalidade. Mas Jesus não grita mais, nem somente um lamento rouco, atrás dos lábios fortemente fechados, e as lágrimas do espasmo caem por terra, depois de terem caído sobre a madeira. Agora é a vez dos pés. A uns 2 metros ou mais da ponta da cruz há uma pequena cunha, que dá somente para um pé. Sobre ela são puxados os 2 pés, para ver se a medida está certa. Mas visto que ela ficou um pouco baixa e os pés não chegam até ela, eles esticam seus tornozelos, o pobre Marte. O lenho áspero da cruz rasga assim sobre as feridas, muda a coroa de lugar, que se afasta levando consigo mais cabelos, e ficam querendo cair. Um dos carrascos o achata sobre a cabeça com uma palmada. Agora aqueles que estavam sentados no peito de Jesus se levantam e vão colocar-se sobre os joelhos, visto que Jesus faz um movimento involuntário para encolher as pernas. Ao ver brilhar ao sol um cravo muito comprido, com o dobro do comprimento e da grossura do que aquele que foi usado para as mãos, eles põem os seus pesos sobre os joelhos, esfolando e fazendo compressões sobre a pobre
canela contundida, enquanto os outros dois executam a operação. Muito difícil de pregar um pé sobre o outro, procurando combinar as duas articulações dos dorsos dos tarsos sobrepostos. Por mais que eles fiquem olhando e segurando com firmeza os pés, ao baterem o martelo sobre os dedos contra a cunha, o pé que fica por baixo muda de lugar por causa da vibração do cravo, e eles precisam quase arrancá-lo, porque o prego, depois de ter entrado nas partes moles, já sem ponta, por ter perfurado o pé direito, deve ter se deslocado um pouco para o centro. E eles batem, batem, batem. Só se ouve o atroz rumor feito pelo martelo sobre a cabeça do cravo, pois todo o Calvário está com os olhos e ouvidos atentos para apreciarem as ações e o rumor, e se divertirem com aquilo. Ao som áspero do ferro se une o lamento de uma pomba, a surdina. É o gemido rouco de Maria, que fica cada vez mais inclinada a cada batida, como se o martelo estivesse ferindo a ela, a mãe matriz. E ela tem razão de parecer estar perto de ser despedaçada por aquela tortura. A crucifixão é uma coisa tremenda, semelhante à flagelação pelo espasmo, mas atroz de se ver, pois se vê o cravo ir desaparecendo por entre as carnes vivas. Mas, em compensação, é mais breve, enquanto que a flagelação esgota pela duração. Para mim, a agonia do horto, a flagelação e a crucifixão são os momentos mais atrozes. Eles me revelam toda a tortura de Cristo. A morte me alivia, porque eu digo, acabou-se. Mas estes não são o fim. São o começo de novos sofrimentos. Agora a cruz está sendo arrastada para o buraco e vai balançando, sacudindo o pobre crucificado, pois o chão é muito acidentado. Por fim, é levantada a cruz, por 2 vezes escapou das mãos dos que estavam levantando, e cai uma vez de repente, e outra vez sobre o buraco direto da mesma, causando um áspero tormento de Jesus, porque uma sacudida repentina move de lugar os membros feridos. Mas quando depois deixam a cruz escorregar e ela cai em seu buraco, antes ainda de ser socada ao redor com pedras e torrões, e ainda está bambeando para todos os lados, causando contínuas mudanças de posição ao pobre corpo, que está pendurado por 3 cravos. O sofrimento deve ser horrível. Por todo o peso do corpo se desloca, ora para frente, ora para baixo, e os buracos vão se alargando, especialmente o da mão esquerda, e se alarga também o furo dos pés, e por isso o sangue esguicha com mais força. E se o dos pés goteja indo ao longo dos dedos até o chão e ao longo da cruz, o das mãos vai pelos antebraços, porque estão mais altos os pulsos do que as axilas por causa da posição, e passa até pelas costelas, descendo das axilas para a cintura. A coroa, enquanto a cruz bambeia antes de ser fixada, muda de lugar, porque a cabeça bate para trás, fincando na nuca o grosso nó de espinhos, no qual termina a torturante coroa, e depois torna a voltar para a fronte e arranha sem piedade. Finalmente a cruz é firmada no terreno, e não há outro tormento senão o de ficar pendurado. Agora estão levantando também os ladrões, os quais,
uma vez que ficaram na posição vertical, gritam como se estivessem esfolados vivos, pela tortura das cordas que apertam os pulsos e fazem que as mãos fiquem escuras com as veias inchadas. Jesus está calado. Ao invés, a multidão não se cala mais, mas recomeça aquele vozerio infernal. Agora o alto do Gólgota tem o seu troféu e sua guarda de honra. No ponto mais alto está a cruz de Jesus. De lado a lado dela estão as outras duas. Meia centúria de soldados armados está ao redor do cume, e dentro do círculo desses homens armados estão 10 peões jogando dados para verem quem vai ficar com as vestes dos condenados. De pé entre a cruz de Jesus e o da direita está Longino, e parece estar montando guarda de honra ao rei mártir. A outra meia centúria, que agora está repousando, está às ordens do auxiliar de Longino, no caminho da esquerda e sobre a pracinha mais baixa, esperando entrar em ação se for preciso. Nos soldados há uma indiferença quase total. Somente um ou outro de vez em quando levanta o olhar para os crucificados. Longino, por sua vez, observa tudo com curiosidade e interesse. Pondera e faz seu julgamento por si mesmo. Ele observa os crucificados, especialmente o Cristo, e também os espectadores. Seu olhar penetrante não deixa escapar nenhum particular. E para ver melhor, traz um anteparo com a mão, porque o sol deve estar aborrecendo. De fato, o sol está estranho. Sua luz está com uma cor entre o amarelo e o vermelho. Parece um incêndio. Depois parece que o incêndio se apaga de repente por causa de uma grande nuvem, cor de breu, que se levanta por detrás das montanhas da Judéia e que passa velozmente pelo céu, indo desaparecer atrás de outros montes. E quando o sol volta a aparecer, está com uma luz tão viva que os olhos mal a suportam. Longino, ao olhar, vê Maria juntamente abaixo da saliência do terreno que mantém direcionada para o filho o seu rosto desolado. Ele chama um dos soldados que estão jogando com dados e lhe diz: se a mãe quiser subir com o filho que a acompanha, pode vir. E tu, escolta, ajuda. E Maria com João, que Longino pensa ser filho dela, sobe pela escadinha escavada na rocha calcária, ao que me parece, e passa para além do grupo de soldados, indo até os pés da cruz, mas um pouco afastada para ser vista e para ver o seu Jesus. A multidão oferece imediatamente os mais vergonhosos insultos, fazendo-a participar de todas as blasfêmias dirigidas ao seu filho. Mas ela, com os lábios tementes e embranquecidos, procura somente confortá-lo com um sorriso amargurado, sobre o qual se enxugam as lágrimas que nenhuma força de vontade consegue deter em seus olhos. O povo, a começar pelos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos e semelhantes, procuram espaço para fazerem uma espécie de espiral, subindo pela escada escarpada, passando ao longo da última elevação e descendo pela outra rua, ou vice-versa. E enquanto vão passando aos pés do monte, pela segunda pracinha, não deixam de oferecer suas palavras blasfemas, como uma homenagem ao moribundo. Todas as torpezas, todas as crueldades, todo o ódio e toda a insânia de que são capazes os homens com a língua são amplamente pronunciadas por essas bocas infernais. Os mais cruéis são os membros do templo, ajudados pelos fariseus.
E então, tu, Salvador do gênero humano, por que não salvas a ti? Abandonou teu rei Belzebu? Ele te renegou? Gritam os sacerdotes. E um bando de judeus diz: Tu não há 5 dias, com a ajuda de demônios, fazia dizer ao Pai, que ele te teria glorificado, como é que nunca o fazes lembrar que cumpra a sua promessa? E 3 fariseus dizem: Blasfemador, salvou os outros, como ele dizia com a ajuda de Deus, e não consegue salvar-se a si mesmo. E queres que se creia em ti? Então faze agora o milagre. Não tens mais poder, hein? Agora estás com as mãos pregadas e estás nu. E uns saduceus e herodianos dizem aos soldados: Cuidado com a feitiçaria, vós que apanhais as vestes dele. Eles têm dentro de si sinal infernal. Uma multidão diz em coro: Desce da cruz e creremos em ti. Tu que destróis o templo, louco, olha a ela, o glorioso e santo templo de Israel. Ele é intocável, ó profanador, e tu estás morrendo. Outros sacerdotes dizem: Blasfemo, tu, filho de Deus? Então desce daí agora, fulminando-nos se é Deus. Nós não te amamos e cuspimos sobre ti. Outros passam, sacudindo a cabeça e dizendo: Ele só sabe chorar. Salva-te, se é verdade que tu és o eleito. E os soldados dizem: Então salva-te, reduze a cinzas esta Sodoma dos Sodomas. Sim, a Sodoma do império sois vós, canalhas de judeus. Faze isto, e Roma te levará para o Capitólio e te adornará como um nume. Os sacerdotes dizem aos seus pares: Eram mais doces os braços das mulheres do que os dessa cruz, não é verdade? Mas olha, já estão prontas para receber-te as tuas. E dizem umas palavras infames: Aqui tens toda Jerusalém a seguir-te, se de casamenteira. E assoviam com uns carreteiros. Outros lhe lançam pedras e dizem: Transforma estas pedras em pães, tu, multiplicador de pães. Outros ainda, macaqueando os hosanas do domingo de ramo, jogam-lhe ramos e gritam: Maldito que vem em nome do demônio, maldito seja o seu reino, glória a Sião, que o exclui de entre os vivos. Os fariseus se planta diante da cruz e mostra um punhado, fazendo um gesto de desprezo e diz: Eu te entrego a Deus do Sinai. Tu não o disseste? Agora o Deus do Sinai te prepara o fogo eterno. Por que é que não chamas Jonas para prestar-te um bom serviço? Outro diz: Não estragues a cruz com as batidas de tua cabeça. Ela ainda vai servir para os teus seguidores. Uma legião inteira terá que morrer sobre o teu madeiro, e te juro por Javé. E em primeiro lugar já o colocarei Lázaro. Veremos se tu o tiras da morte agora. Sim, isto mesmo. Vamos a Lázaro e o preguemos do outro lado da cruz. E como uns papagaios, eles imitam lentamente as palavras de Jesus dizendo: Lázaro, meu amigo, vem para fora. Soltai-o e deixai-o andar. Não, dizia ele às suas fêmeas, a Marta e a Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição não sabe mandar embora a morte e a viva morte. Lá estão Maria e Marta. Vamos perguntar-lhe onde Lázaro está e vamos procurá-lo.
E eles se põem a andar em direção das mulheres e perguntam com arrogância: Onde está Lázaro? No palácio? E Maria Madalena, enquanto as outras fogem aterrorizadas atrás dos pastores, vai para a frente, reencontrando em sua dor a antiga audácia dos tempos de pecado, e diz: Ide, encontrareis já no palácio os soldados de Roma e 500 homens armados de minhas terras, que vos castrarão com uns velhos cabrões destinados à alimentação dos escravos dos moinhos. Descarada, assim é que falas aos sacerdotes? Sacrílegos, torpes, malditos, voltai. Em vossas costas tendes eu estou vendo as línguas das chamas do inferno. Aqueles vilões dão meia volta, verdadeiramente aterrorizados. Tão firme a afirmação de Maria, mas se eles não têm chamas em suas costas, têm em seus rins as bem afiadas lanças romanas, pois Longino deu uma ordem, e a meia centúria que estava em repouso entrou em atividade e foi ferindo nas nádegas os primeiros que vai encontrando. Eles fogem gritando, e a meia centúria fica lá para fechar a entrada das duas estradas e para servir de baluarte na pracinha. Os judeus dizem imprecações, mas Roma é mais forte. Madalena abaixa novamente os seus véus. Ela o havia levantado para falar aos insultadores e volta para seu lugar. As outras vão reunir-se a ela. Mas o ladrão da esquerda, lá de sua cruz, continua a insultar. Parece que ele se tornou agora o maior colecionador de todas as blasfêmias dos outros, e as vai repetindo todas para terminar dizendo: Salva-te e salva nós também, se queres que te creia em ti. Tu és o Cristo? Tu és um doido. O mundo é dos mais espertos e Deus não existe. Eu sim que existo, isto é verdade, e a mim tudo é permitido. Deus? Isso é uma fábula, lamentada, inventada para fazer-nos ficar quietos. Viva o nosso eu, só ele é que é rei e Deus. O outro ladrão que está à direita e, tendo Maria quase a seus pés, olha para ela quase mais do que para Cristo, e a alguns momentos chora e murmura. É a mãe, e diz ao companheiro: Cala-te, não temes a Deus nem mesmo agora que estás sofrendo este castigo? Porque é que insultas quem é bom? Ele está passando por um suplício maior do que o nosso, e nunca fez nada de mal. Mas o ladrão continua com suas imprecações. Jesus está calado, arquejante por causa da posição, por causa da febre, pelas condições cardíacas e respiratórias, consequências da flagelação violenta, e também pela angústia profunda de que o fez suar sangue. Fica procurando achar um alívio, diminuindo o peso que está sobre os pés, suspendendo com a mão o corpo e fazendo força com os braços. Talvez ele esteja fazendo assim também para atenuar um pouco a dor da cãibra, que já lhe está atormentando os pés e que se pronuncia pelo tremor muscular. Mas este mesmo tremor está também nas fibras dos braços que estão forçados naquela posição e que já devem estar gelados em suas extremidades, porque estão colocados mais para cima e abandonados pelo sangue que com dificuldade está chegando até os pulsos e que fica pingando pelos buracos dos cravos deixados, os dedos privados de circulação, especialmente os da mão esquerda, que estão cadavéricos e sem movimento, dobrados para a palma. Até os dedos dos pés dão sinais de seu tormento. Em primeiro lugar, os dois grandes, talvez por terem ficado menos lesados os nervos deles,
e eles ainda se levantam, se abaixam e se afastam dos outros. Seu tronco também nos mostra todo o seu sofrimento com um movimento que é acelerado, mas não profundo, e causa-lhe fadiga em vez de dar-lhe alívio. Suas costas mais largas e mais altas do que as dos outros, pois a estrutura do corpo dele é perfeita. Estão dilatadas além da medida por causa da posição tomada pelo corpo e pelo edema pulmonar que certamente se formou em seu interior. E assim sendo, não servem para atenuar o esforço respiratório, a tal ponto que o abdômen tem que ajudar com seus movimentos, o diafragma, que pouco a pouco também vai se paralisando. E a congestão e a asfixia aumentam de minuto a minuto, como Nolo fez ver o colorido cianótico que se mostra em seus lábios, de um vermelho aceso pela febre, e os estiramentos acompanhados de um vermelho arroxeado que pincelam o pescoço ao longo das jugulares turgidas e se alargam até sobre as faces, indo até as orelhas e as têmporas, enquanto o nariz vai ficando afilado e enxágue, e os olhos vão se encurvando com um círculo, que é lívido, onde ficou privado de sangue que escorreu da coroa. Abaixo do arco esquerdo das costelas, vê-se pulsão propagada pela ponta do coração, irregular, mas violenta. De vez em quando, por uma convulsão interna, o diafragma tem um tremor profundo que se revela numa distensão total da pele, por aquilo que é capaz de estender-se por sobre aquele pobre corpo ferido e moribundo. O rosto já está com aquele aspecto que vemos nas fotografias do sudário, com o nariz desviado e inchado de um lado, e também com o olho direito quase fechado por causa do inchaço que desde lado a semelhança humana aumenta. A boca está aberta com uma ferida no lábio superior que já transformou uma crosta. A sede por causa da perda de sangue, da febre do sol, deve ser muito intensa, a tal ponto que ele, com um movimento inconsciente, vai bebendo as gotas de suor de seu pranto, e também a do sangue que desce da fronte até os bigodes, e com elas ele umedece sua língua. A coroa de espinhos o impede de apoiar-se no tronco da cruz, para diminuir a tensão do peso sobre os braços e assim dar um alívio também aos pés. Os rins e toda a espinha se arqueia para a frente, ficando afastado do madeiro da cruz, da bacia para cima, pela força da inércia, que faz pender para a frente um corpo suspenso como estava o dele. Os judeus que se haviam sido expulsos para lá da pracinha não param com os seus insultos e o ladrão impenitente os imita. O outro ladrão, que está olhando sempre com maior compaixão para a mãe e chora, a censura, quando percebe que nos insultos ela também é alvejada. Cala-te, lembra-te que nascestes de uma mulher, e pensa que as nossas estão chorando por causa de seus filhos, e que as suas foram lágrimas de vergonha, porque nós somos delinquentes. As nossas mães morreram. Eu gostaria de poder pedir perdão a ela, mas será que poderei? A minha era uma santa. Eu a matei com a dor que lhe causava. Eu sou um pecador. Quem é que me perdoa? Ó mãe, em nome de teu filho moribundo, reza por mim. A mãe levanta por um momento o seu rosto angustiado e olha para ele com aquele infeliz que, por causa da lembrança de sua mãe e da contemplação da mãe, está a caminho do arrependimento, e parece
acariciá-lo com aquele seu olhar de pureza. Dimas chora bem alto. Isto excita ainda mais a zombaria da multidão, e do seu companheiro a multidão grita: Bravo, toma essa aí, tua mãe. Assim ela ficará com 2 filhos delinquentes. E o outro insiste: Ela te ama porque tu és uma cópia imperfeita do seu bem-amado. Jesus fala então pela primeira vez: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esta oração venceu todo o temor de Dimas, e ele ousa olhar para o Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Que eu sofra é justo, mas dá-me misericórdia e paz depois desta vida. Uma vez eu ouvi a tua palavra e como um doido eu a repeli. Mas agora eu me arrependo dos meus pecados. Arrependo-me deles diante de ti. Ó Filho do Altíssimo, eu creio que tu vens de Deus. Eu creio no teu poder. Creio na tua misericórdia. Cristo, perdoa-me em nome de tua mãe e do teu Pai Santíssimo. Jesus se vira para ele, olha-o com profunda piedade e ainda tem um sorriso muito bonito em sua pobre boca torturada e diz: Eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão arrependido fica calmo e, não se lembrando mais das orações aprendidas quando menino, repete como uma jaculatória: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, eu espero em ti. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, eu creio em tua divindade. O outro continua blasfemando. O céu vai se tornando sempre mais sombrio. Já com dificuldade as nuvens se abrem para deixarem passar os raios de sol. Ao contrário, elas vão se sobrepondo umas às outras, a cada vez mais os estragos cor de chumbo, brancos ou esverdeados, se acumulam, se desdobram, conforme os movimentos de um vento frio que, a intervalos, percorrem o céu e depois desce para a terra e se cala de novo, e o ar fica quase ameaçador. Quando ele se cala, sufocante e morto, mais do que quando ele assovia cortante e veloz. A luz do dia, que antes estava viva além da medida, vai se tornando verdolenga, e os rostos vão tornando estranhos aspectos. Os soldados, sob seus capacetes e com suas couraças, que antes eram brilhantes e agora se tornaram embaraçadas na luz esverdeada sob um céu cinzento, estão pondo à mostra os seus duros perfis, como se tivessem sido entalhados. Os judeus, em sua maioria morenos, na pele, nos cabelos e na barba, parecem uns afogados por seus rostos que tomaram uma cor térrea. As mulheres parecem umas estátuas de neve azulada, por sua palidez exágue, que a luz verde ainda aumenta. Jesus parece ir empalidecendo sinistramente, como se já fosse um começo de decomposição, como se estivesse morto. Sua cabeça começa a inclinar-se sobre o peito. Suas forças vão se lhe faltando rapidamente. Ele está tremendo, não obstante a febre ardente em que está. E em sua fraqueza ele murmura o nome que antes dizia apenas no fundo de seu coração: Mãe, mãe. Ele o murmura em voz baixa, como um suspiro, como se estivesse já a um leve delírio que o impedisse de cometer aquilo que sua vontade gostaria. E Maria, cada vez que isso acontece, faz o gesto inefável de estender os braços para socorrê-lo. E aquela gente cruel ri dos espasmos de quem está morrendo e do que ele diz durante os espasmos.
Os sacerdotes e os escribas sabem até onde foram os pastores que estão na pracinha de baixo. E como os soldados querem afastá-los, eles reagem dizendo: aqui estão esses galileus, aqui estamos também nós, que temos de verificar se a justiça é feita até o fim. E de longe, com esta luz estranha, não podemos enxergar. De fato, muitos começam a ficar impressionados com a luz que está envolvendo o mundo, e já alguns estão com medo. Até os soldados estão mostrando o céu e uma espécie de cone que aparece de ardósia, de tão escuro, que se levanta como um pinheiro atrás de um cume. Parece uma tromba marinha. Levanta-se, levante-se, aparece gerar nuvens cada vez mais pretas, como se fossem um vulcão vomitando fumaça e lava. É sob esta luz crepuscular e medonha que Jesus dá a João Maria, e Maria a João. Ele inclina a cabeça, pois sua mãe vai ficar mais embaixo da cruz para vê-lo melhor, e diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Maria está com o rosto ainda mais desfeito, depois destas palavras que são o testemunho de seu Jesus, que não tem nada para dar à sua mãe a não ser um homem. Ele que por amor do homem a priva do homem Deus, nascido dela. Mas a pobre mãe procura não chorar e não ser em silêncio, porque não pode deixar de chorar. As lágrimas daquele pranto gemem, não obstante todo esforço para detê-las, mesmo que a boca esteja dando o seu angustioso sorriso, fixado nos lábios dela para ele, a fim de confortá-lo. Os sofrimentos aumentam sempre mais e a luz sempre mais diminui. É nessa luz de fundo do mar que emergem por detrás dos judeus Nicodemos e José, que dizem: afastai-vos, não se pode. Que quereis? Dizem os soldados. Queremos passar, somos amigos do Cristo. Viram-se os chefes dos sacerdotes. Quem é que pode professar-se amigo de um rebelde? Dizem indignados os sacerdotes. E José decididamente: eu, nobre membro do grande conselho, José de Arimateia, o ancião, e amigo está Nicodemos, chefe dos judeus, comigo. Quem é partidário de um rebelde é rebelde, e quem é partidário de assassino é assassino. O Eleazar de Anás. Eu vivi como justo, e agora estou velho e perto da morte. Não quero tornar-me injusto quando o céu já vem descendo sobre mim, e com ele o juiz eterno. E tu, Nicodemos, estou admirado. Eu também, e de uma coisa só, de que Israel esteja tão corrompido que nem saiba mais reconhecer Deus. Tu me causa nojo. Afasta-te então e deixa-me passar. Só peço isso. Para te contentares mais ainda? Se eu não me contaminei, para te contaminares ainda mais? Se eu não me contaminei ao estar perto de vós, nada mais me contamina. Soldado, a ti está a bolsa e o sinal do salvo-conduto. Entrega ao decurião mais próximo uma bolsa e uma tabuinha encerrada. O decurião observa e diz aos soldados: deixai que os dois passem. Então José e Nicodemos se aproximam dos pastores. Não sei nem mesmo se Jesus os estará vendo naquela escuridão que sempre vai aumentando e com um olhar que já se extingue na agonia. Mas eles o veem e choram sem respeito humano, ainda que sobre eles se arroguem os impropérios sacerdotais.
Os sofrimentos são sempre mais fortes. O corpo tem os primeiros arqueamentos próprios do tétano, e todos os clamores da multidão os exasperam. A morte das fibras e dos nervos se estende, tornando cada vez mais difícil o movimento respiratório e mais fraca a contração diafragmática do pescoço e da própria cabeça, e desordenando o movimento cardíaco. O rosto de Cristo passa alternativamente dos calores de um vermelhidão muito intenso para a palidez esverdeada de quem morre por esgotamento. A boca se move com mais dificuldade, porque os nervos do pescoço e da própria cabeça estão muito cansados, pois eles por dezenas de vezes serviram de alavanca para o pescoço todo, fazendo pressão sobre a peça transversal da cruz e transmitindo a cãibra até o maxilar. A garganta inchada por causa das carótidas obstruídas deve estar doendo e estendendo o seu edema para a língua, que fica parecendo grossa e vagarosa em seus movimentos. A espinha dorsal, mesmo nos momentos em que as contrações do tétano não a encurvam em um arco completo de nuca até os quadris, apoiada em seu posto extremo no madeiro da cruz, se arqueia sempre mais para a frente, porque os membros vão ficando cada vez mais pesados com o peso das carnes já mortas. As pessoas estão enxergando pouco e mal estas coisas, porque a luz já está de uma cor cinzenta escura, e somente quem está aos pés da cruz pode ver bem. Jesus se afrouxa um certo momento, indo seu corpo todo para diante e para baixo, como se estivesse já morto. Não está mais ofegante, sua cabeça fica pendente e inerte, caindo para a frente, e seu corpo nos quadris para cima. Está todo despregado, fazendo um ângulo com os braços na cruz. Maria dá um grito: morreu! É um grito trágico que ecoa através do ar escuro, e Jesus parece realmente morto. Um outro grito feminino lhe responde, e no grupo das mulheres estou vendo uma grande confusão. Depois, umas 10 pessoas se afastam segurando alguma coisa, mas eu não consigo ver quem é e se afasta assim. Está muito fraca esta luz sombria. Parece que estamos imersos numa nuvem de cinza vulcânica muito fina. Não é possível, grita um dos sacerdotes aos judeus. Isto é algum fingimento para fazer-nos ir embora. Soldado, fere-o com a lança. Ele é um bom remédio para devolver-lhe a voz. Mas como os soldados não fazem isso, uma descarga de pedradas e de torrões voa ao rumo da cruz, atingindo o mártir e indo recair sobre as couraças romanas. O remédio, como ironicamente dizem os judeus, produziu o prodígio. Certamente algumas das pedras atingiu o alvo, tendo talvez ido bater sobre a ferida de uma das mãos, ou mesmo sobre a cabeça, pois eles miraram para cima. Jesus dá um gemido capaz de despertar compaixão e volta a si. Seu tórax começou a respirar de novo de um modo cansado, e sua cabeça a mover-se da direita para a esquerda, como quem procura um lugar para repousá-la e sofrer menos, mas sem achar nada, e não ser um sofrimento maior. Com grande dificuldade, apoiando-se mais uma vez sobre os pés, torturados, encontrando para isso força em sua vontade, e somente nela. Jesus se ergue sobre a cruz, fica em pé, como se estivesse são e com todas as suas forças. Levanta o rosto, olhando com os olhos bem abertos
o mundo que se estende a seus pés. O cinge a cidade de longe, que mal deixa ver como uma coisa branca no meio da escuridão. E o céu negro, do qual todo o azul e toda lembrança de luz desaparecem. Um céu fechado, compacto, baixo, semelhante a uma enorme chapa de ardósia escura. Ele grita em alta voz, vencendo com a força da vontade e com a necessidade de sua alma o obstáculo das maxilares enrijecidos, da língua engrossada e da garganta adentosa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Foi isso que eu ouvi falar. Ele deve sentir que está morrendo, absolutamente abandonado pelo céu, ao confessar com estas palavras o abandono do Pai. O povo ri e caçoa dele e o insulta. Deus não sabe o que fazer de ti. Os demônios são malditos por Deus. Outros gritam: vamos ver se Elias, que ele chama, vem salvá-lo. Alguém diz: dá-lhe um pouco de vinagre para que ele faça uns gargarejos. É bom para a garganta, faz bem à voz. Seja Elias ou Deus, pois ninguém sabe o que é que o doido quer dizer, estão longe. É preciso ter boa voz para se fazer ouvir. E eles riem como hienas ou demônios. Mas nenhum dos soldados lhe dá vinagre, e ninguém vem do céu para dar-lhe conforto. É agonia solitária, total, cruel e até sobrenaturalmente cruel, esta da grande vítima. Repete-se os ataques de dor, uma dor sem consolo, como a que já havia tribulado no Getsêmani. Voltam as ondas dos pecados de todo o mundo a pesar sobre o pobre náufrago inocente e a submergi-lo em sua amargura. Volta especialmente a sensação que crucifica mais do que a cruz, mais desesperadora do que qualquer outra, de que Deus o abandonou e que ele não nega sua oração. Esse é o tormento final, e esse que acelera a hora da morte, pois ele espreme a última gota de sangue dos poros e tritura as últimas fibras do coração, terminando aquilo que o primeiro conhecimento desse abandono iniciou, a morte. Porque, em primeiro lugar, foi por isso que morreu o meu Jesus, Deus, que o feriste por nós. Depois do teu abandono, por causa do teu abandono, que se torna uma criatura, ou um doido, ou um morto. Jesus não podia tornar-se um doido, porque sua inteligência era divina e espiritual, como é a inteligência, triunfa sobre o trauma total daquele que era ferido por Deus. Portanto, ele se tornou morto aquele que era a vida, e morto pelo teu abandono e por nossos pecados. A escuridão se torna ainda mais completa. Jerusalém desaparece completamente. Até o Calvário parece sumir inteiramente em suas bases. Somente o cume do monte é visível, como se as trevas o destacassem naquela altura para recolher a última luz que sobrou, para ser uma oferta com seu troféu divino sobre um charco de ônix líquido, a fim de que seja vista pelo amor e pelo ódio. Do meio daquela luz, sem luz, vem a voz lamentosa de Jesus: tenho sede. De fato, está soprando um vento que causa sede até nos sãos. Um vento contínuo que agora está violento, cheio de poeira, de frio, pavoroso. Eu fico pensando que espasmo ele não terá causado com o seu sopro violento
aos pulmões, ao coração, à garganta de Jesus, aos seus membros gelados, atormentados, feridos. Mas realmente foi tudo mesmo que se pôs a torturar o mártir. Um soldado vai buscar um vaso no qual os verdugos puseram vinagre com fel, para que com seu amargor aumente a saliva dos suplicados. Depois ele pega uma esponja que está mergulhada no líquido, coloca-a na ponta de um caniço leve, mas forte, que já está preparado ali, perto, e levanta a esponja até o moribundo. Jesus se vira com avidez para a esponja que lhe oferecem. Parece um menino faminto que procura o peito materno. Maria, que está vendo o que certamente pensa naquilo, dá gemido apoiando-se em João. Oh, e eu não lhe posso dar nem mesmo uma gota de pranto. Ó seio meu, por que não choras leite? Ó meu Deus, por quê? Por que é que nos abandonastes assim? Faze um milagre para o meu filho. Quem é que me ajuda a saciá-lo com meu sangue, já que leite eu não tenho? Jesus, que chupou com avidez aquela áspera e amarga bebida, vira a cabeça, envenenado pelo gosto dela. Ela deve ser como um líquido corrosivo sobre os lábios feridos e trincados. Ele se retrai, se abate e se abandona. Todo o peso de seu corpo desaba sobre seus pés, puxando-o para frente. As extremidades feridas são as que passam pelo sofrimento atroz de largar-se sob o peso de um corpo que se abandona. Ele não faz mais nenhum movimento para aliviar essa dor. Da bacia para cima, ele se afastou do lenho da cruz, e assim fica. A cabeça está inclinada para frente e tão pesada que o pescoço parece estar dividido em 3 partes, a jugular completamente encoberta e as de um ao outro lado do externo cleidomastroideo. A respiração está sempre mais ofegante e entrecortada. Já é mais um estéreo sincopado do que uma respiração. De vez em quando lhe sobrevém o ataque de uma tosse muito penosa que faz com que saiam dos seus lábios uma espuma levemente rosada. E as distâncias entre uma respiração e outra vão ficando cada vez mais longas. O abdômen já não tem movimento, somente o tórax tem ainda alguns movimentos, feitos com dificuldade, extremamente fracos. A paralisia pulmonar vai se acentuando cada vez mais. E cada vez mais enfraquecida, voltando a emitir o lamento infantil, ouve-se a invocação. Mamãe! E a infeliz murmura: sim, meu filho, eu estou aqui. E quando a vista dele não a vê mais, isto o faz dizer: minha mãe, onde estás? Não te estou vendo mais. Também tu me abandonas? Também tu me abandonas? E não diz mais nenhuma palavra, mas um murmúrio que mal é ouvido por quem mais com o coração do que com o ouvido recolhe cada respiro do moribundo. Ela diz: não, não, meu filho, eu não te abandono. Escuta-me, querido. Mamãe está aqui, e só sente não poder ir para onde estás. É um suplício, e João chora sem preocupar-se, mas Jesus deve estar ouvindo aquele pranto, sem dizer nada. Acho que a morte iminente o faça falar delirando e que nem ele mesmo sabe o que diz. E, infelizmente, nem compreenda o conforto materno e o amor de seu predileto. Longino, que sem perceber deixou sua posição de repouso com as mãos cruzadas sobre o peito e com uma perna sobreposta à outra
para procurar um alívio em sua grande espera em pé, agora, enfim, está disposto a tudo, e que agora está rígido e atento, com a mão esquerda na espada, a direita regularmente estendida ao longo do corpo, como se estivesse nos degraus do trono imperial. Não quer comover-se, mas o seu rosto fica alterado com o esforço que ele faz para vencer as emoções, e seus olhos têm um brilho de pranto que somente a disciplina é capaz de dissimular. Os outros soldados que estavam jogando com os dados agora pararam e puseram-se de pé. Colocaram seus capacetes que haviam servido para sacudir os dados e estão em um grupo perto da escadinha escavada na rocha, silenciosos, atentos. Outros deles estão de turno e não podem sair de sua posição. Parecem estátuas, mas um deles que está mais perto e que ouve as palavras de Maria murmura alguma coisa e sacode a cabeça. Um silêncio. Depois, bem claras, no meio da escuridão total, ouve-se estas palavras: tudo está consumado. E depois a respiração torna-se cada vez mais estertosa, com pausas de silêncio entre um estertor e outro, cada vez mais prolongados. O tempo vai passando nesse ritmo angustioso. A vida volta quando o ar é cortado pela respiração áspera do moribundo, e sua vida cessa quando aquele som penoso não se ouve mais. Sofre-se ouvi-lo, sofre-se ao não ouvi-lo. E se diz, basta, como esse sofrimento, e se diz, ó Deus, que não seja este o último suspiro. As Marias estão chorando com a cabeça sobre uma elevação do terreno, e ouve-se bem o choro delas, porque agora toda a multidão está calada de novo para assistir aos estertores do moribundo. Ainda estão fazendo silêncio. Depois, pronunciada com uma grande doçura e com uma ardente oração, ouve-se esta súplica: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Continua o silêncio. Também os estertores estão diminuindo. Só há um curto sopro nos lábios e na garganta. Depois vem o último espasmo de Jesus, uma convulsão atroz que parece querer arrancar o corpo que está pregado com os 3 cravos no madeiro. Vai subindo por 3 vezes dos pés até a cabeça, percorrendo todos os pobres nervos torturados. Levanta por 3 vezes o abdômen de uma maneira enorme e em seguida o deixa, depois de tê-lo dilatado, como por uma agitação das vísceras, e ele torna a baixar e para, como se fosse esvaziado. Levanta, incha e se contrai tão fortemente o tórax que a pele se encova entre uma costela e outra, que se estende aparecendo sob a epiderme, enquanto se recebem as feridas que foram feitas pelos flagelos. Faz a cabeça virar-se violentamente para trás, 1, 2, 3 vezes, batendo durante o contra o madeiro. Contrai em um espasmo todos os músculos do rosto, evidenciando o desvio da boca para a direita, a abertura e dilatação das pálpebras, sob as quais se vê rodar o globo ocular e aparecer a esclerótica. O corpo se estica todo. Na última das 3 contrações, ele é como um arco esticado que vibra, horroroso de se ver. Depois um grito potente e impensável, naquele corpo extenuado exala, fere o ar. É o grande grito do qual falam os evangelhos e que é a primeira parte da palavra mamãe e nada mais.
A cabeça torna a cair sobre o peito e o corpo para frente. O fremito cessa essa respiração. Ele expirou. A terra responde ao grito do assassinato com um estrondo pavoroso. Parece que de 1000 buzinas gigantes saía em um único som, e que sobre esse tremendo acorde as notas isoladas rasgam e riscam o céu com todos os sentidos, caindo depois sobre a cidade, sobre o templo, sobre a multidão. Creio que alguns foram fulminados, pois a multidão está sendo atingida diretamente. Os raios são a única luz descontínua que permite ser vista. E depois, logo em seguida, e enquanto ainda estão fazendo as descargas de flechas, a terra estremece em um turbilhão de vento e ciclone. O terremoto e o vento se unem para darem um castigo apocalíptico aos blasfemadores. O cume do Gólgota se move como uma onda e pula como um prato na mão de um louco, como aquelas sacudidas sob a forma de abalos e de ondas, de tal modo que as 3 cruzes parecem querer tombar. Longino, João e os soldados se agarram em onde podem para não caírem. Mas João, enquanto com um braço escora a cruz, com o outro ajuda Maria, que pela dor e pela oscilação da terra se inclinou em seu peito. Os outros soldados, especialmente aqueles que estão do lado de baixo, tiveram que ir refugiar-se mais para o centro, a fim de não serem lançados para baixo pelo penhasco. Os ladrões gritam de horror, a multidão grita ainda mais, e todos quereriam escapar. Mas não podem. As pessoas vão caindo umas sobre as outras, vão se pisando, precipitando-se nas rachaduras do solo e enlouquecidas rolam pelo declive. Por 3 vezes se repetem o terremoto e o vento, e depois se faz uma completa imobilidade de um mundo morto. Somente se veem os relâmpagos, mas sem trovões, que ainda riscam o céu e iluminam a cena dos judeus fugindo para todos os lados com as mãos na cabeça, ou levantando para a frente, ou seguidas para o céu, de qual zombavam até agora e do qual agora estão com medo. A escuridão se tempera com um vislumbre de luz que, ajudado pelos lampejos silenciosos e magníficos, permitem ver que muitos estão pelo chão, ou mortos ou desmaiados, eu não sei. Uma casa pegou fogo do lado de dentro dos muros e as chamas se levantam a prumo num ar parado, pondo um ponto de fogo vermelho por cima do verde cinza da atmosfera. Maria levanta a cabeça do peito de João e fica olhando para o seu Jesus. Ela o chama, mas mal o está vendo com aquela pouca luz e com os seus pobres olhos cheios de pranto. Por 3 vezes ela o chama. Jesus! 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 É a primeira vez que ela o chama pelo nome, desde que veio para o Calvário. Enfim, a luz de um relâmpago, parecendo uma coroa sobre o cume do Gólgota. Ela o vê imóvel, todo inclinado para a frente e para a direita, de tal modo que toca com a face no ombro e com o queixo sobre o dorso. Ela compreende. Estende suas mãos, que tremem o ar escuro e grita: meu filho, meu filho, meu filho. Depois fica escutando. Está com a boca aberta. Parece querer escutar até com ela, assim como quem tem os olhos arregalados para ver e não poder crer
que o seu Jesus não existe mais. João, que também fica olhando e escutando, e já compreendendo que tudo acabou, abraça Maria, procurando afastá-la, dizendo: ele não está sofrendo mais. Mas antes que o apóstolo terminasse a frase, Maria, que já estendeu-se para separá-la dele, gira ao redor de si mesma, curva-se arqueada até o chão, leva as mãos aos olhos e grita: não tenho mais filho. Ela vacila e cairia se João não a pegasse toda sob seu peito, e depois ele se assenta no chão para segurá-la melhor sobre o peito, até que as Marias, que agora não são mais detidas pelo cerco dos soldados armados, porque agora que os judeus fugiram, os romanos se aglomeraram na pracinha de baixo, comentando o que aconteceu. Toma o lugar do apóstolo junto a Maria. Madalena se assenta onde João estava e quase põe Maria sobre os joelhos, segurando-a entre seus braços e seu peito, beijando-a em seu rosto enxágue e virando para o ombro piedoso. Marta e Susana, com as esponjas e com um pano de linho embebidos no vinagre, molham as suas têmporas e as narinas, enquanto a cunhada Maria lhe beija as mãos, chamando-a com aflição e mal. Maria acaba de abrir os olhos e ocorre ao redor um olhar que a dor faz parecer o olhar de um demente. Lhe diz: filha, filha amada, escuta, dize-me se me estás vendo. Eu sou a tua Maria. Não me fiques olhando assim. E como um primeiro soluço sobre a garganta de Maria e suas primeiras lágrimas caem, ela, a boa Maria do Alfeu, diz: sim, sim, chora aqui comigo como uma mamãe, minha pobre santa filha. E quando ouve que ela diz: ó Maria, Maria, tu vistes? Ela diz gemendo: sim, sim, mas minha filha, ó minha filha. Não tem mais nada a dizer e chora a idosa Maria. É um pranto triste ao qual fazem eco todas as outras, isto é, Marta e Maria, a mãe de João e Susana. As outras piedosas mulheres não estão mais lá. Eu acho que elas foram embora e com elas os pastores, quando se ouviu aquele grito feminino. Os soldados estão tagarelando entre si. Tu viste os judeus, agora estavam com medo e estavam batendo no peito. E os mais aterrorizados eram os sacerdotes. Que medo! Eu já vi outros terremotos, mas como este nunca. Olha, a terra ficou cheia de rachaduras e desmoronou todo um trecho da longa estrada. E por baixo do desmoronamento há corpos. Deixa-os, são muitas serpentes de menos. Houve um outro incêndio no campo. Mas ele morreu mesmo? E tu, não estás vendo? E ainda tens dúvida? Apareceram vindo de trás da rocha José e Nicodemos. Certamente eles se refugiaram atrás de algum nicho do monte para se salvarem dos raios. Eles estão indo até Longino. Nós queremos o corpo. Somente o procônsul é quem o concede. Ide e logo, porque eu ouvi dizer que os judeus querem ir ao pretório e conseguir que lhes quebrem as pernas. Eu não gostaria que lhes fizessem nenhum mal, nenhuma mutilação. Como é que sabes disso? É notícia trazida dos alferes. Ide, eu vos espero. Os dois se precipitam correndo pela estrada escarpada e desaparecem da vista. É aqui que Longino se aproxima de João e lhe diz em voz baixa algumas palavras que eu não compreendo. Depois ele manda que um soldado lhe dê uma lança.
olha para as mulheres que estão olhando para Maria, que vai recuperando lentamente suas forças. Todas elas estão de costas para a cruz. Longino vai pôr-se bem diante do crucificado, estuda bem o golpe e depois o vira. A longa lança penetra profundamente de baixo até acima e da direita para a esquerda. João, na dúvida entre o desejo de ver e o horror de ver, por um momento vira o rosto. Está feito, amigo, diz Longino e termina. É melhor assim, como a um cavalheiro, e sem quebrar ossos. Ele era verdadeiramente um justo. Da ferida geme muita água, e um fiozinho apenas de sangue que já começa a coagular-se. Eu disse geme. Só sai filtrando-se pelo corpo que permanece inerte, ao passo que, se estivesse sido feito enquanto havia respiração, teria se aberto e fechado com os movimentos do tórax e do abdômen. Enquanto sobre o Calvário tudo está como esse aspecto trágico, eu alcanço José e Nicodemos, que vão descendo por um pequeno atalho para chegarem mais depressa. Já estão quase no pé do monte, quando encontram Gamaliel. Um Gamaliel despenteado, sem manto, com uma esplêndida veste suja de terra e rasgada pelos espinhos da estrada. Um Gamaliel que está correndo, subindo e arfando com as mãos nos cabelos ralos e esbranquiçados de um homem já ancião. Falam um com o outro sem se deterem. Gamaliel, és tu? E tu, José, tu o deixas? Eu não, mas como estás aqui? E assim? Que coisa tremenda! Eu estava no templo. Este foi o sinal, o templo desaprumado. O véu de púrpura, o jacinto está todo rasgado e pendurado. O santo dos santos está aberto. Anátema caiu sobre nós. Ele ia falando e continuando a correr para o cume, tendo ficado louco com aquela prova. Os dois olham a prosseguir, depois se olham e dizem juntos: estas pedras tremerão as minhas últimas palavras. Ele havia prometido. Apressam a corrida para a cidade, pelo campo entre o monte e os muros, e também em outros lugares, no ar ainda fresco. Algumas pessoas vão andando sem destino, com um ar de parvos, urros, choros, lamentos. Alguém diz: o sangue dele fez chover fogo. E outro diz: por entre os raios, Javé apareceu para maldizer o templo. E outros gemem dizendo: os sepulcros, os sepulcros. José agarra um que deu uma cabeçada no muro e o chama pelo nome, puxando-o para trás, enquanto vão entrando pela cidade adentro. Simão, mas o que estás dizendo? Deixa-me, tu também és um morto, todos os mortos, todos estão fora e me amaldiçoam. Ele enlouqueceu? Diz Nicodemo. Eles o deixam e vão trotando até o pretório. A cidade está tomada pelo terror. Há pessoas que passam batendo no peito. Há outras que dão um passo para trás ou se viram espantadas, ou ao ouvirem atrás delas uma voz e o barulho de um passo. Em uma das muitas arquivadas escuras, a aparição de Nicodemos, vestido de lã branca. Porque para andar mais depressa ele tirou o seu manto escuro sobre o Gólgota. Faz com que o fariseu que ia fugindo de um urro de terror. Depois ele se dá conta de que era Nicodemos e se agarra ao pescoço dele com um desabafo estranho, gritando: não me amaldiçoes. Minha mãe me apareceu e me disse:
que sejas maldito para sempre. E depois ele se agacha ao chão gemendo. Eu estou com medo, mas todos estão doidos, dizem os dois. Chegaram ao pretório. E somente ali, enquanto ficam esperando para serem atendidos pelo procônsul, José e Nicodemos conseguem saber qual e o porquê de tantos terrores. Muitos sepulcros se haviam aberto pelo terremoto e haviam quem jurasse ter visto saírem os esqueletos que, por um instante, se mostravam em aparência humana e iam acusando os culpados do deicídio e os amaldiçoando. Eu os deixo no átrio do pretório, onde os dois amigos de Jesus entram sem tanta história de estúpida, repugnância e medo de contaminação, e voltam ao Calvário, onde vou encontrar Gamaliel, que vai subindo, já esgotado aos últimos metros. Ele prossegue batendo no peito, e quando chega à primeira das duas pracinhas, põe-se de bruços com todo o seu comprimento sobre o chão amarelado e diz: o sinal, dize-me que me perdoas. Pode ser um gemido, ainda que só um gemido, para me dizeres que me estás ouvindo e que me perdoas. Eu compreendo que ele pensa que Jesus está ainda vivo. Não percebe, a não ser quando um soldado, tocando nele com a asta, lhe diz: levanta-te e cala-te, não adianta. Devias ter pensado nisso antes. Agora ele está morto. E eu, que sou pagão, te digo: este homem que vós crucificastes era realmente o Filho de Deus. Morto? Está morto! Oh! E Gamaliel, aterrorizado, levanta o rosto, procurando enxergar até lá em cima, naquela cruz crepuscular. Pouca coisa ele vê, mas o suficiente para compreender que Jesus está morto. Ele vê. E vê também o grupo piedoso que está confortando Maria e João, de pé à esquerda da cruz, e que está chorando, com Longino de pé à direita, todo concusprecto, em sua respeitosa postura. Ele se põe de joelhos, estende os braços e chora. Eras tu, não podemos mais ter perdão. Nós tínhamos desejado o teu sangue sobre nós. E isso brada ao céu, e o céu nos amaldiçoa. Oh, mas tu és a misericórdia. Eu te digo que eu, aniquilado Rabi de Judá, venha o teu sangue sobre nós por piedade. Asperge-nos com ele, porque só ele pode alcançar o perdão para nós. E ele chora, depois em voz mais baixa, confessa sua tortura secreta. Eu recebi o sinal que pedi, mas séculos e séculos de cegueira espiritual estão sobre a minha vista interior, e contra minha vontade de agora se levanta a voz de meu soberbo pensamento de ontem. Piedade de mim, ó luz do mundo, nas trevas que não te quiseram compreender, faze que desça um dos teus raios. Eu sou o velho judeu, fiel àquilo que eu achava que era justo e era um erro. Agora eu sou um charneca árida, sem ter mais nenhuma daquelas árvores antigas, daquela fé antiga, nem nenhuma semente, nem o caule da fé nova. Eu sou um deserto árido. Faze tu o milagre, o de fazer surgir uma flor que tenha o teu nome, neste tempo, neste pobre coração de um velho israelita contumaz. Neste meu velho pensamento, prisioneiro de fórmulas, penetra tu, ó libertador. Isaías o diz: ele poupou-me dos pecadores e tomou sobre si os pecados de muitos.
Ó, os meus também. Ó Jesus de Nazaré. Ele se levanta, olha para a cruz, que vai se tornando cada vez mais nítida pela luz que o clareia, e depois ele se vai, todo encurvado, envelhecido, aniquilado. E sobre o Calvário desce o silêncio apenas rompido pelo pranto de Maria. Os dois ladrões, exaustos pelo medo, já nem falam mais. Estão de volta correndo. Nicodemos e José, dizendo que conseguiram a licença do Pilatos, mas Longino, que não se fila demais, manda um soldado a cavalo até procônsul, a fim de saber o que deve fazer agora com os dois ladrões. O soldado vai e volta a galope com a ordem de entregar Jesus e de mandar quebrar as pernas dos outros, conforme a vontade dos judeus. Longino chama os 4 carrascos que estão covardemente acourados por baixo do penhasco, ainda aterrorizados com o que aconteceu, e ordena que os 2 ladrões sejam mortos a golpe de clava. E isto acontece sem protesto por parte de Dimas, ao qual o golpe de clava, dado sobre o coração daqueles que terem sido quebrados seus joelhos, corta pela metade os seus lábios em um gemido e tentativa de pronunciar o nome de Jesus. Da parte do outro ladrão ouve-se maldições horríveis, e o estertor dos dois é triste. Os 4 carrascos quereriam também ocupar-se com Jesus, despregando-o da cruz, mas José e Nicodemos não permitem. Também José tira o manto e diz a João que faça o mesmo, e que segure as escadas enquanto eles sobem em escoras e tenazes. Maria se levanta tremendo, ajudada pelas mulheres, e se aproxima da cruz. Enquanto isso, os soldados, tendo terminado sua tarefa, vão-se embora. E Longino, antes de descer para lá da pracinha inferior, vira-se de cima de seu cavalo escuro, a fim de olhar para Maria e o crucificado. Depois se ouve o rumor dos cascos sobre as pedras e as das armas batendo contra as couraças, e vão se afastando cada vez mais. A mão esquerda já está despregada, o braço cai ao longo do corpo, que agora pende meio despregado. Dizem a João que suba, ele também, deixando a escada por conta das mulheres. E João, montado na escada onde antes estava Nicodemos, passa o braço de Jesus ao redor do pescoço e o segura assim, abandonado totalmente sobre seu ombro, abraçado pela cintura e ainda seguro pelas pontas dos dedos, para não ir chorar-se com a horripilante rasgadura praticada na mão esquerda, que ficou quase partida. Quando os pés estão sendo despregados, João tem de se esforçar para segurar e aguentar o corpo de seu mestre, estando naquela posição entre o seu próprio corpo e a cruz. Maria, então, vai se pôr aos pés da cruz, sentada de costas para ela e assim, pronta para receber o seu Jesus no colo. Mas despregar o braço direito é mais difícil. Mesmo com todo o esforço de João, o corpo pende todo para frente e a cabeça do cravo vai se afundando na carne. E como não quereriam feri-lo ainda mais, os 2 compadecidos esforçam-se muito. Finalmente o cravo é arrancado pela tenaz e vai sendo tirado pouco a pouco. João continua a segurar Jesus pelas axilas, com a cabeça virada para suas costas, enquanto Nicodemos e José o pregam em plena coxa, e o outro pelos joelhos, e com cuidado vão descendo assim das escadas. Tendo chegado ao chão, quereriam colocá-lo no lençol
que eles estenderam por cima de seus mantos, mas Maria o quer para si. Ela abriu o seu manto, deixando-o ficar pendurado de um lado, e está com os joelhos abertos o tanto que é preciso, a fim de fazer um berço para seu Jesus. Enquanto os discípulos se viram para dar-lhe o filho, a cabeça coroada torna a mais para trás e os braços ficam pendentes para a terra, e deslizariam pelo chão com as mãos feridas se a claridade das caridosas senhoras não segurassem para não o deixar cair. Agora ele está no colo da mãe e parece um menino grande e cansado que está dormindo, todo abrigado sob seu peito. Maria o sustenta com o braço direito, passando por trás das costas do filho, e o esquerdo por cima do abdômen para segurá-lo por baixo dos quadris. A cabeça está sobre o ombro materno, e ela o chama com voz cheia de dor. Depois o tira de debaixo do ombro e o acaricia com a esquerda. Une e estende as mãos, e antes de cruzá-las sobre o colo, ela os beija e chora sobre as feridas. Depois lhe acaricia as faces, especialmente nos pontos em que estão lívidas e inchadas. Beija os olhos encovados e a boca que fica levemente torcida para a direita e entreaberta. Ela quereria pentear-lhe os cabelos, como lhe penteou a barba, cheia de grumos secos de sangue. Mas, ao fazer isso, encontra os espinhos. Ela se espinha ao tirar aquela coroa, e somente ela é o que quer fazer, com a única mão que está livre, e afasta todos disso, dizendo: não, eu. E parece que tem entre seus dedos a tenra cabeça de um recém-nascido, pois tão grande é a delicadeza com que o faz. E quando pode tirar esta coroa que tortura, inclina-se para medicar todos os arranhões feitos pelos espinhos com os seus beijos. Com a mão tremendo, ela divide os cabelos desalinhados, ajeita-os e chora. E fala baixinho, enxuga com os dedos as lágrimas que vão caindo sobre as carnes geladas e sangrentas. E pensa lavá-las com seu pranto e com seu véu, que está ainda nas costas de Jesus. Ela puxa uma ponta dele e com ela se põe a limpar e enxugar os membros santos. E sempre volta a fazer-lhe carícias no rosto, depois sobre as mãos, depois acaricia os joelhos contundidos e se põe a enxugar o corpo, sobre o qual caem lágrimas e mais lágrimas. Ao fazer tudo isso, sua mão vai de encontro ao rasgo do tórax. A pequena mão de Maria entra quase toda na larga aberta da ferida. Maria se inclina para ver a meia luz e vê. Ela vê o peito aberto e o coração de seu filho. Grita então. Parece que uma espada esteja abrindo seu coração. Grita, depois se debruça sobre o filho e aparece morta também ela. Então a socorrem e a confortam. Querem tomar dela o morto, dizendo, morto divino, e como ela está, grita: Onde te colocarei, que seja seguro e digno de ti? José, todo encurvado em uma inclinação reverente, com a mão aberta posta sobre o peito, diz: Conforta-te, ó mulher. O meu sepulcro está novo e digno de um grande. Eu o dou a ele. E isto é o que Nicodemos, amigo, já levou para o sepulcro com os aromas, coisas que ele quer oferecer de seu.
Mas eu te peço, porque a tarde se avizinha, deixa-nos agir. Estamos na Parasceve. Sê boa, ó mulher santa. Também João e as outras mulheres fazem o mesmo pedido. E Maria então deixa que tirem de seu colo o filho e se levanta ofegante enquanto eles o envolvem em um lençol. E ela recomenda: onde ide devagar, ide devagar. Nicodemos e João do lado das costas, José do lado dos pés, levantam o corpo envolto não somente no lençol, mas apoiado também sobre os mantos que servem de liteira, e descendo eles se põe a caminho. Maria, ajudada pela cunhada e por Madalena, acompanhada por Marta, por Maria de Zebedeu e por Susana, que recolhem os cravos, as tenazes, a coroa, a esponja e o caniço, vão descendo para o sepulcro. Sobre o Calvário ficam as 3 cruzes, das quais a do centro está nua, e as outras 2 estão com seus troféus vivos que estão morrendo. E agora, diz Jesus, prestai bem atenção. Eu te dispenso de fazer a descrição da sepultura, pois já foi feita no ano passado, a 19 de fevereiro de 1944. Portanto, fareis uso daquela, e o PM porá no fim dela o lamento de Maria, que já te dei tempo atrás, em 4 de outubro de 1944. Depois colocarás o que vires de novo. São partes novas da paixão e estão colocadas em seus lugares, muito bem, para não fazer confusão nem deixar lacunas.